Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 14. Nós leremos também o versículo 15. Primeira carta de João, capítulo 4, versos 14 e 15. Aqueles que têm pouco ambiente com a leitura da Bíblia, é melhor você abrir de trás para frente. Você abre, você vai encontrar Apocalipse. Logo em seguida vai encontrar as cartas, voltando, vai encontrar as cartas de João. Nós leremos a primeira carta, capítulo 4, versos 14 a 15. Vamos meditar nesses versículos sobre a salvação como uma experiência pessoal. Mas já que estamos aí com o texto em tela, eu convido a todos a lermos juntos os dois versículos. Vamos juntos. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. A leitura foi muito boa, mas convido a todos a lermos juntos mais uma vez só o verso 14. Vamos juntos? Nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Alguns versículos nós encontramos na Bíblia como resumo do plano de salvação, resumo do Evangelho. Mas há uma história que eu quero trazer à guisa de introdução para ilustrar esse conceito de salvação como experiência pessoal, que talvez você já a conheça. Charles Blondin, um equilibrista francês, que fez façanhas nos anos de 1859 a 1860. O nome dele de batismo não era esse, Charles Blondin. Era Jean-François Gravé. Jean-François Gravé. Mas ele entrou para a história com este nome de Senhor Blondin, porque ele esticava cordas em lugares cada vez mais desafiadores e passava fazendo acrobacias de modo muito surreal para a época. Numa das vezes, por exemplo, ele se equilibrou sobre uma corda, mas também sobre uma cadeira em apenas uma das pernas. Imagine os irmãos. Essas imagens estão por aí na internet. Os desenhos, naturalmente, as figuras. E numa das vezes, agora num desafio muito maior, ele esticar um cabo de aço lá nas cataratas do Niágara. Ele conseguiu, exatamente no meio daquela corda, daquele cabo, ele conseguiu se assentar e fritar um omelete. Não me pergunte como, eu tentei convencer minha esposa de que essa história era verdadeira a manhã inteira, mas ela disse para eu não contar essa história. Fizemos uma votação, meu voto e o da minha filha, nós ganhamos, então estou aqui contando a história. Por mais surreal que seja, todos registram que isso aconteceu, que esse fato aconteceu. Ele conseguiu, equilibrando-se, quebrar um ovo, fritar um omelete, e a pergunta da minha esposa, que não quer calar, é como é que ele levou um fogão ali, naquela corda. Bom, se ele se equilibrou numa cadeira, possivelmente nenhum desafio seria muito monumentoso para ele. Mas há um registro, em muitas fontes, que tem a ver com essa reflexão nesta manhã. Conta-se que certa vez, aí sim, muitas pessoas ao redor daquela base das cataratas do Niágara olhavam assustadas. Qual será o próximo desafio? E ele já tinha passado algumas vezes ali demonstrando suas habilidades, mas ele olha para um senhor na plateia, um senhor na primeira fila, e ele pergunta veementemente para aquele senhor: você acredita que eu posso passar novamente aqui, dessa vez segurando um carrinho de mão? E o Senhor disse: sim, eu acredito. É verdade que você acredita? De fato você acredita que eu posso ir e voltar segurando esse carrinho de mão? Ele disse: eu acredito. Então Charles olhou para ele e disse: então entre no carrinho e eu vou passar de um lado para o outro. Aí mudou a figura, totalmente a figura. Muitos cristãos no mundo inteiro, em todas as épocas, se comportam como aquele senhor que acredita no intelecto, mas que duvida no coração. Que ficam à beira do abismo,
da separação entre nós e Deus. Há um abismo. Lucas capítulo 16 registra este abismo. Do lado de cá, nós, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. Do lado de lá, Deus e a santidade. E há um abismo. E nós cremos que Jesus é a ponte que nos liga e que interrompe essa situação abismal. Nós acreditamos aqui no intelecto que Ele morreu e que toda dívida contraída por nós, pelos nossos pecados, contra a lei de Deus, toda a dívida foi paga. Nós lemos Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15, e nós enxergamos quase que com os olhos físicos, esta promissória que Jesus cita lá, sendo rasgada das dívidas que tínhamos em relação a Deus, cravada na própria cruz. Quando nós ouvimos coisas do tipo como, Ele morreu pelos nossos pecados, nós balançamos a cabeça dizendo sim. Eu creio que Jesus é o Senhor dos Senhores, nós balançamos a cabeça dizendo sim. Eu creio que Ele fez a ponte, nós dizemos sim. Agora então, entre, viva, abrace, acolha de verdade, toma posse da fé cristã, nós damos um passo atrás. Ponte, o acróstico, nos serve também para resumir o que nós estamos estudando. Ponte é Jesus. Essa ponte, o P de ponte, é o P de perdão. Ele disponibilizou na sua morte um perdão a todos. Este perdão está disponível a todos. O mais vil pecador tem disponibilidade neste perdão de Deus, mas não é automaticamente de todos. Não é automaticamente de todos. Porque Ele nos dá uma oportunidade. Cada um de nós tem uma oportunidade. Vocês estão ouvindo esta mensagem hoje e é mais uma oportunidade. Todas as vezes que uma boca de um pregador é aberta, pregando o evangelho genuíno, aí há uma oportunidade. Quando você entra em acesso com alguma porção do evangelho, eis outra oportunidade. O N nos lembra que nunca Deus vai permitir que o pecado entre nos céus. Porque Ele é santo, santo, santo. E todos nós somos pecadores, sem exceção. Romanos 3:23 nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e se afastaram da glória de Deus. Então, do mesmo modo, mais à frente, em Romanos capítulo 6, verso 23, ele sinaliza que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você trabalha, você que é assalariado, você trabalha todos os dias, trabalha, no final do mês você ganha um salário. Você trabalha, recebe o salário. A Bíblia diz que o salário, o pagamento que nós recebemos por uma vida de pecado é a morte. É uma morte existencial, é a morte social, conforme Gênesis capítulo 3, é a morte ecológica. Essa morte é separação, essa morte é alienação, essa morte é separação, por isso precisamos de uma ponte. E essa ponte nos lembra o T de tornar, que é arrepender-se. Todos precisam abraçar esta oportunidade e tornar-se para Deus. Tornar é conversão, é um giro de 180 graus. Deus está lá e você está caminhando na direção do inferno. A mensagem do Evangelho faz sentido, alarga a sua consciência. Você diz no seu interior, Deus tem razão, e você torna para Deus. Você retorna para Deus. Você se converte, faz a conversão de 180 graus, existencialmente falando, espiritualmente afirmando. E finalmente você tem, no acróstico de ponte, o E de eternidade. Então, tornando para Deus, retornando para Deus, voltando-se para Deus, você tem a eternidade. É a ponte. E nós olhamos para esta mensagem que ouvimos domingo após domingo, talvez no seu pequeno grupo, no seu grupo de conexão, no seu escudo, se você é um homem e participa de escudo, você ouve a mensagem do Evangelho e você diz, eu acredito, mas de repente vem o Senhor Jesus e diz, então, entre na fé, entre nessa experiência, mude essa distância, persiga essa distância de 30 centímetros entre a mente e o coração. E você dá um passo atrás e diz, bom, então eu preciso pensar melhor. Não é bem assim. Você reconhece o preço.
Como aquele homem na primeira fila, nós também estamos na primeira fila. Nós estamos na primeira fila porque estamos num templo ouvindo uma mensagem no domingo pela manhã. Seu tio está fazendo churrasco, você está aqui. Nós estamos na primeira fila porque nós amamos cantar os hinos. Estamos na primeira fila porque nós gostamos também de ouvir um bom sermão articulado. Eu também gosto de ouvir um bom sermão. Naturalmente não é o meu, mas eu gosto. Nós estamos na primeira fila porque nós acompanhamos a vida cristã, alguns aqui, há muitos e muitos anos. Há 30, 40 anos. Mas quantas vezes, na beira do precipício, nós dissemos sim ao convite de Jesus para atravessar para o outro lado, para atravessar para outra margem, para sermos influenciados pelo que vem de lá, para rompermos com o aqui e agora e colocarmos o nosso coração no ali além, não apenas no aqui e agora, para vivermos para Jesus. Por isso a salvação é uma experiência pessoal. Isso está cravado no texto, logo no início do versículo 14, que João mesmo afirma, nós temos, aí ele diz duas coisas, visto e testemunhado. Nós temos visto e testemunhado. Salvação é ver por si mesmo. E é testemunhar, é enxergar, é ter uma experiência. Essas duas expressões, elas resumem um aspecto que é experiência pessoal. Folheie, eis o desafio, todas as páginas do Novo Testamento e você vai encontrar o Senhor nos dando diversas provas de que a salvação é uma experiência pessoal, não é um assentimento intelectual, não é uma concordância intelectiva, embora isso também faça parte, mas sobretudo é uma experiência de apropriação para si mesmo, de entrar no carrinho, de ser transportado. Aliás, a palavra transporte aparece no Novo Testamento. A Bíblia nos diz que a partir da nossa experiência pessoal, Jesus mesmo, espiritualmente, nos transporta das trevas para a maravilhosa luz do seu Filho amado. Muitos aqui já foram transportados, já entraram no carrinho. Outros aqui precisam ser transportados nesta manhã. E pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, isso pode acontecer nesta manhã. Nós temos visto e testemunhado. João foi testemunha. Ele viu o Senhor. Ele enxergou com os próprios olhos. Mas aqui ele dá um passo de fé e ele demonstra que esse ver é ver com os olhos do coração. É enxergar com os olhos da fé. O Espírito Santo está trabalhando em cada coração aqui, para abrir os olhos da fé, os olhos espirituais, e para que você a partir de então seja uma testemunha. Deus não nos chamou para sermos juízes, condenando os outros. Deus nos chamou para sermos testemunhas. Ele não nos chamou para sermos advogados da fé. Advogado há um só, que é Jesus, o Senhor dos Senhores. Ele nos chama para sermos testemunhas. Aquilo que Deus fez em mim, eu compartilho, porque eu vi. Em Atos capítulo 4, aquele Pedro medroso fora deixado para trás, e Atos capítulo 4 mostra-nos um Pedro corajoso. As autoridades disseram, para de falar de Jesus, cale a boca, nunca mais fale de Jesus, e o Pedro disse, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, ou seja, do que temos testemunhado. Testemunhado. Mais à frente a gente volta nisso, porque há no versículo 14, na sequência, 4 substantivos. Cada um deles tem um aspecto da salvação que nos alcançou. O Pai, o Filho, versículo 14, o Salvador e o mundo. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho, substantivo 2, como Salvador, o terceiro, do mundo, o quarto. Qual o papel de cada um deles? Qual a realidade? O que a Bíblia demonstra sobre cada um? O Pai. O Pai, a Bíblia mostra que é a origem, a iniciativa da salvação. Olha o que o texto diz. Nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho. Era um plano eterno.
Enxergar o Pai que é invisível na obra de Cristo, é o que ele está falando. A salvação não foi um plano de última hora de Deus. Deus olhou e disse, criei o homem, coloquei no jardim e pecou, agora vou ter que dar um jeito. Não, a Bíblia nos diz em Apocalipse que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Salmo 139 nos afirma que antes de nós sermos tecidos ali no ventre materno, ele já nos conhecia. E ele tinha todos os nossos dias contados, escritos, registrados. A sua história na terra não é um acaso. Ela tem um propósito santo, um propósito eterno. Você nasceu primeiramente no coração do Pai. E o Pai, percebendo o nosso afastamento, ele pensa eternamente. Elvis Presley, um cantor pop, chamava isso de o plano, o big plano de Deus, o grande plano de Deus. E numa de suas canções, que ele pede socorro a Deus, socorro Deus. Eu queria construir meus próprios planos, dizia o Elvis, eu queria andar por mim mesmo, eu queria viver por mim mesmo, mas descobri, disse ele, da pior maneira possível, que eu não dava conta sozinho. Então eu te pergunto, numa oração sincera, nesta manhã eu te pergunto, numa oração sincera, com um grito no coração, eu pergunto nesta oração sincera, como eu me encaixo neste grande plano? Como eu me encaixo? Essa é uma pergunta inteligente. Como eu me encaixo neste grande plano de Deus? Porque o Pai, ele tem a iniciativa. No mesmo capítulo 4, nos versos 9 a 10, nós lemos assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Nisto consiste o amor, em que nós não tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É a iniciativa do Pai. A origem da salvação está num coração amoroso. Jesus não arrancou a salvação das mãos do Pai, relutante em não querer dar. Não, eles pecaram, não vou fazer isso. Eles erraram, afrontaram a minha dignidade, a minha justiça. Não, Jesus não precisou arrancar. O Pai tomou a iniciativa. O Pai disse, eu te envio. Eu envio o meu Filho. E aí o outro substantivo é o próprio Filho. O Filho é a expressão pessoal da salvação. É o Filho. É a expressão e a pessoa da salvação. Verso 14 diz, Deus enviou o seu Filho. O Filho é o Salvador que nós necessitamos. É o Salvador que nós precisamos. Isaías capítulo 9 diz, no verso 7, a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será chamado Emanuel. Mateus 1,26 diz, o seu nome será chamado Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Um homem, plenamente homem, sozinho, não daria conta de salvar, porque de acordo com o Salmo 51, o homem já nasce contaminado pelo pecado original. Salmo 51, o salmista observa o Davi dizendo, eis que em pecado eu nasci, e em pecado me concebeu minha mãe, é a marca do pecado original. Nós já nascemos com esta inclinação para o mal. Já nascemos com o pecado entranhado em nós. Faz parte da nossa natureza. A natureza humana é caída. Mas Jesus não é apenas humano. Ele é nascido da Virgem Maria. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Não houve semente contaminada pelo pecado original. Ele nasce frágilzinho. Ele foi profetizado 750 anos, 800 anos antes, 400 anos antes. Miqueias, por exemplo, diz que ele nasceria em Belém. Belém, Efrata, detalhes pitorescos, minuciosos sobre o nascimento do filho. Um filho se nos deu. O profeta Daniel o chama de o filho do homem, para mostrar a sua messianidade. O Messias viria. Todos os judeus esperavam este Messias, olhavam para este Messias, dirigiam suas vidas em torno deste Messias. E ele veio.
e se tornou plenamente homem, mas era também plenamente Deus. As duas naturezas de Cristo, elas foram compreendidas desde o Novo Testamento, mas elas foram crescendo em informações e conceitos na história até a era dos concílios. E nos concílios, eles chegaram à conclusão: ele é plenamente homem e plenamente Deus. Só um ser perfeito, plenamente homem, plenamente Deus, poderia nos salvar. Fosse ele somente Deus, não poderia nos salvar da forma que foi, o não poderia entre aspas. Fosse somente homem, homem como qualquer outro, estaria contaminado pela semente do pecado. Mas a Bíblia nos diz que ele é de semente celestial. É o Filho de Deus e é o Filho do homem. Duas naturezas, ungidas em si mesmas, unidas, mescladas, indivisíveis, para a sua salvação e para a minha salvação. Ele é o Salvador. 1 de João capítulo 2, versículo 2, mesmo texto de João, só que agora no capítulo 2, a Bíblia nos diz: ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Dizendo, aqui não há universalismo, mas aqui há a abrangência da graça de Deus. Ela alcança a todos. Mas como dissera na introdução, não está disponível a todos. É preciso testemunhar, assumir, acolher, entrar no carro. Sem Jesus não há salvação. O terceiro substantivo é o próprio Salvador, que demonstra o propósito prático da salvação. O que cada ser humano precisa. O que cada ser humano precisa é de salvação. A palavra salvação aqui, ela também tem dois sentidos outros. Ela salvação mesmo, como você compreende, como você entende, mas ela é sinônimo também, um sinônimo arraigado que a gente chama, ou seja, é como se fosse a mesma palavra de libertação. Salvador e libertador é a mesma coisa na Bíblia toda, tanto no Antigo como no Novo Testamento, mas ela também tem o sentido de saúde. Três coisas. Salvação do quê? Salvação do peso da lei, é o primeiro sentido. Ou seja, todos transgrediram. Se há uma lei e você quebra essa lei, a Bíblia chama isso de pecado. Qual o nome que a Bíblia dá? Transgressão. Transgrediu a lei. É pecado. Todas as leis de Deus, o ser humano não consegue assumir para si uma perfeição em relação a todas elas. Você olha para o resumo da lei em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, as 10 palavras de Deus, e você diz assim: não adulterarás. E você pensa no seu coração: eu não adulterei, eu não adultero, então eu estou livre disso daí. Mas vem Jesus e pega a essência do mandamento em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, e diz: ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas se você olhar para uma mulher com intenção impura no coração, e de alguma forma você, displicente, desejá-la no seu coração, você já adulterou com ela. É um padrão interior, não é um padrão exterior. Jesus diz: ouviram o que foi dito, não matarás, Êxodo capítulo 20, não assassinarás. Não está falando de você ter defesa própria. Não é isso. Não assassinarás. Mas Jesus disse: se você, no coração, você falar algo contra o seu próximo, chamá-lo de louco, desprezá-lo veementemente, chamá-lo raca. Raca é uma expressão da época idiomática, ou seja, daquele povo só, que imita o som da cuspida. Vou poupá-los disso. O som da escarrada. Vou poupá-los também disso. É o raca. Que na cultura bíblica, o máximo do desprezo era você cuspir na cara de alguém. Dizer raca era dizer: você é o ser mais desprezível que existe. Ou melhor, você nem deveria existir. Se você fizer isso, a Bíblia diz que você
já é assassino. Não é apenas matar o corpo, mas assassinar a existência, assassinar reputações, matar reputações. Qual é o objetivo da lei? Mostrar que todos pecaram. Qual é o objetivo da lei? Escancarar para nós que nós não temos jeito, não temos como. Porque Deus metrifica nesse sentido as nossas motivações, muito além dos nossos pensamentos e sentimentos. Por isso ele diz, todos pecaram. Mas aí vem Jesus e se apresenta como Salvador. Ou seja, propiciação significa que ele cobriu os pecados. Propiciação é, sabe aquele instrumento que o judeu usa, aquele chapeuzinho, solidel? É kippá. Kippá vem dessa palavra. Kippará significa cobertura. Ele cobriu os nossos pecados. Ele disse assim, José Júnior, por causa da sua confiança em Cristo, não por causa dos seus méritos, não porque você é uma pessoa boa ou má, não porque você fez ou deixou de fazer, mas por causa do que Cristo fez, ele kippará, ele cobriu, ele fez propiciação, ele substituiu você na morte eterna, na cruz. Ele fez isso, ele é o Salvador, mas há o sentido também de salvação, não apenas como pagar o que se deve à lei de Deus, mas tem o sentido de libertação. Libertação nos lembra o Êxodo também, só que agora no outro sentido, quando o povo deixa o Egito e passa para uma nova vida, rumo à terra que mana leite e mel. Todos nós precisamos ser libertos da nossa escravidão ao pecado, escravidão aos nossos pensamentos tóxicos, escravidão aos nossos sentimentos maniatados pelo inimigo. Libertação é um outro sentido da palavra salvação no texto. E a Bíblia diz que por causa dessa propiciação, ele nos libertou também. Libertação está atrelada a um sentido. Qual o sentido? A verdade. É por isso que nos diz em João capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade vos libertará. Mas tem o sentido também de cura. Salvação é são na Bíblia. São, saudável. Porque o pecado é uma doença espiritual, que se aloja no espírito e que matou o espírito. Efésios 2:1 diz que quando Jesus se manifestou, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas ele nos ressuscitou, espiritualmente falando, dando-nos vida. Quando nós somos salvos, nós começamos um processo de saúde de dentro para fora. Todas as manchas espirituais. Primeiro o nosso espírito é curado, é restaurado, é reconectado a Deus. Depois, isso vai se manifestando na nossa psique, na nossa alma. Nós vamos tendo vontade santa, sentimentos santos, pensamentos santos. E isso depois vai se manifestando no nosso corpo. Paulo diz, a carta aos Romanos capítulo 7, que o nosso corpo, os membros do nosso corpo, eles passam a ser usados como instrumentos da justiça. Instrumentos de tudo que é correto para Deus. O comportamento é o último a ser afetado, mas há um concorrente muito basilar e muito forte que é a religião. A religião, ela pega o comportamento e nos convence que se nós somos comportados eclesiasticamente, educados, discipulados, está tudo bem, está tudo resolvido. Esquece o que você pensa, o que você sente, esquece como está o seu espírito. Jesus nunca concordaria com isso. Jesus fala de uma transformação através da boca do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 12, não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos. Romanos 12, 1 e 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É de dentro para fora, é saúde. Talvez sua sexualidade não esteja saudável. Há esperança, Jesus é o Salvador, Ele é o Filho, é a expressão e a pessoa. Talvez suas finanças, o modo como você lida com o dinheiro não esteja saudável. Tem esperança, Jesus é o Salvador. Talvez a forma como você lide com seus relacionamentos, essa forma não é saudável. Há esperança, Jesus é o Salvador. Ele é o sarador, Ele é o médico dos médicos. E Ele veio buscar, salvar o que havia perdido. Ele disse, os sãos não precisam de médicos, mas os doentes precisam de médico.
E quando você se descobre doente, espiritualmente falando, ele diz: eis aqui, doutor Jesus, pronto para agir. Mesmo na UTI espiritual, ele entra, ele tem acesso livre, e ele cura, e ele liberta. Ele é o Filho. Finalmente, o mundo. O mundo é nos apresentado aqui como o alcance da salvação. Qual o alcance? O mundo. O verso 14 diz: e nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Salvador do mundo. Mundo, nesse contexto, é sinônimo de pessoas. Ele enviou como Salvador das pessoas. As pessoas que estão afastadas de Deus. É como em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele enviou os seus discípulos em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Ele enviou os seus discípulos ao mundo todo. Ou seja, as gentes, as pessoas do mundo todo. O mundo é você, sou eu. O mundo são pessoas alienadas de Deus. E a missão dele tem esse alcance de todo o mundo. Olha o que diz o verso 15. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, é preciso confessar. Nós que estamos nesta condição do mundo, da alienação de Deus, precisamos confessar a Jesus como Senhor. Para concluir, eu quero pensar em você com um texto muitas vezes recitado já desse púlpito. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. A Bíblia diz assim: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Confessar é uma palavra latina. Ela tem duas palavrinhas que unem, formando uma só. Confessar. Fessare é falar. Com é junto, mesmo. Então, confessar significa falar a mesma coisa. No texto grego aparece a palavra homologar. Homo é semelhante. Homologar. Logar é falar. Falar a mesma coisa. Então, confessar é falar a mesma coisa. É homologar. É afirmar. O que ele está pedindo para nós afirmarmos? Afirmarmos que Jesus é o Salvador. Afirmarmos que Jesus é o Senhor. O que Paulo está pedindo para nós afirmarmos? Afirmarmos que nós cremos que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E, portanto, nós somos salvos nesta confissão. Porque se nós cremos que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, nós cremos que não estamos entregando a nossa vida a um Deus morto, mas ao Deus que é vivo, que é Senhor dos senhores. Ele está vivo, nós nos relacionamos com Deus vivo. Por isso o texto diz: todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Mas há um detalhe que eu deixei por último. Quando você faz uma confissão, você pode fazê-la publicamente num ambiente como este. Ou você pode fazê-la internamente, como foi o caso de C.S. Lewis, e depois se apresentar para a família de Deus e dizer: eu confessei a Jesus como Senhor. E isso vai ser aquele testemunho que eu li no início. Aquele testemunho público que eu falei no início da mensagem. Mas há um testemunho interior que se manifesta a qualquer momento do dia ou da noite, do mês ou do ano. É o testemunho do Espírito Santo de Deus. Talvez alguém diga e duvide da sua salvação em Cristo. Talvez você esteja passando por um momento, você cristão, esteja passando por um momento de lutas e dificuldades, e talvez até o seu cônjuge afirme: mas você não é crente? Lá dentro do seu íntimo, você precisa ter acesso a um testemunho muito mais poderoso do que o testemunho de uma igreja, do que o testemunho de um líder religioso, do que o testemunho de um cônjuge, do que o testemunho de alguém que convive com você e que muitas vezes faz acusações. É o testemunho do Espírito Santo de Deus. Versículo 13, que eu não li no início propositadamente, para deixar para o final. Versículo 13 diz: assim sabemos que permanecemos nele
e Ele em nós, por Ele haver nos dado o seu Espírito. Quando você faz a confissão, espiritualmente, algo poderoso acontece. O Espírito Santo entra no seu interior. Começa a dominar, influenciar toda a sua vida. Ele batiza você, isto é, Ele mergulha você na realidade de Deus, do reino de Deus. Dallas Willard diz que seria como, numa analogia fraca, mas necessária, como se a rede de luz passasse em frente à sua propriedade rural. E você dissesse para todo mundo, não há luz, não há luz. E fosse apontado a rede de luz. Você tem a rede de luz, você só precisa conectar a sua unidade, a sua casa, à rede de luz. A rede de luz está presente no mundo, desde que Jesus morreu naquela cruz, ressuscitou naquela manhã de domingo, desde que Jesus está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, desde que Jesus prometeu que virá outra vez, o reino de Deus já está entre nós. Mas o que falta muitas vezes é a nossa conexão com essa rede da luz eterna. E a nossa conexão, a nossa ponte é Jesus.